Eu suponho que nós estamos falando para com um grupo que quer ser vencedores. I'm assuming we're speaking to a group who wants to be overcomers. Porque durante 20 séculos da história da igreja, Because throughout 20 centuries of the history of the church, nós vimos que há 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3 que retratam toda a história da igreja. we've seen that there are 7 churches in Revelation chapter 2 and 3 which show the history of the church. E a história da igreja já passou pela igreja em Éfeso, And the history of the church went by the church in Ephesus, que é no primeiro século do tempo dos apóstolos. which was of the first century, the time of the apostles. Já passou pela igreja em Esmirna, The church, it went by the church of Smyrna, época de muitas perseguições do Império Romano. which was a time of many persecutions E in já by the passou pela Roman igreja Empire. em Pérgamo, It went by the church in Pergamos, onde o imperador Constantino uniu a política com a igreja. where the Emperor Constantine united the church with politics Deformou a igreja. and deformed the church. A igreja ficou monstruosamente grande. The church became too big. Os líderes da igreja, o clero, se tornou também os principais ministros do Estado. The leaders of the church, the clergy, they became ministers of the state, Ganhando muito dinheiro, muito poder. making a lot of money and receiving a lot of power. A igreja perdeu a natureza. And the church lost completely Aí its depois nature. veio a época da igreja em Tiatira, Then it came the time of the church in Thyatira, que levou a igreja ao fundo do poço. which brought the church down to the bottom of the pit. A palavra de Deus foi calada. And the word of God was shut down. O ensinamento de Jezabel prevalecia. The teachings of Jezebel, they prevailed. Levou-se a toda sorte de blasfêmias e de distorções. All sorts of distortions and blasphemies O took Senhor place. então restaura através da igreja em Sardes, And the Lord recovered through the church in Sardis, a igreja da reforma. the church of the Reformation. Trouxe uma Bíblia aberta para nós. And it brought open Bible to us. A imprensa foi inventada, The press was invented, o papel foi inventado paper was invented, e se tornou possível cada um de nós termos a Bíblia. which made it possible for each one of us to have a Bible. Mas ainda conservou muitos vícios. However, many vicious things were Não Remained. não se restaurou o que deveria restaurar. and not everything was recovered that must be recovered. E Deus precisa restaurar a igreja em Filadélfia. And God must restore the church in Philadelphia. E restam só essas duas igrejas, And Filadélfia e Laodiceia. There is only these 2 churches remaining, the church in Philadelphia and the church in Laodicea. Laodiceia é aquela que já se achava boa, importante e acabou envelhecendo. And Laodicea is that church that thought of itself as good, but it ended up getting old. Portanto, nesse final dos tempos, o Senhor está buscando a igreja em Filadélfia. Therefore, at the end times, the Lord is seeking the church in Philadelphia. Nós queremos crer que o Senhor está restaurando entre nós And we want to believe that the Lord is recovering that among ourselves. a realidade da igreja em Filadélfia. The reality of the church in Philadelphia. O Senhor está restaurando o amor fraternal entre nós. The Lord is recovering among ourselves the brotherly love. Desde final do século XVIII, From the end of the 18th century, já havia um grupo de pessoas que queria sair da escravidão da hierarquia na igreja. there was a group of people who wanted to be delivered from the slavery of hierarchy in the Eles church. viram que não era bíblico a questão de clero e leigos na igreja. And they saw that the matter of clergy and laity wasn't biblical in the church. Um grupo de pessoas que servem ao Senhor são especialistas
em servir ao Senhor, os demais são leigos. A group of people serving the Lord, they're specialists, and the other ones, they know nothing. Isso danifica o funcionamento dos membros do corpo de Cristo. And that damages the functioning of the members in the body of Christ. Então, aquele grupo de pessoas no final do século XVIII, eles queriam se libertar de todo o sistema clerical. So that group of people at the end of the 18th century wanted to be delivered from that system. Passaram a chamar entre si só de irmãos. And they started to calling one another just as brothers. Pastor não é título. The pastor wasn't a title. Pastor é função. Pastor is a function. Então eles passaram a devolver a função para os membros do corpo de Cristo. So they started to give back to the members of the body their function. No entanto, essa restauração vem vindo do século 19 e 20 e estamos já no 21. And this restoration is coming from the end of the 18th century and then up to the 20th century. Ainda a igreja não se conseguiu livrar de muitos desses legados do passado. But even in the 21st century, the church has not been able to be delivered from all these things from the past. Por isso o Senhor está iniciando em nós uma nova etapa. That's why the Lord is starting with us a new age. O Espírito quer ter liberdade. The Spirit wants to have freedom. Não é a maneira humana. It is not the human way. Não segue a lógica humana. It does not follow the human logic. O Senhor precisa daqueles que não se consideram capazes. The Lord needs those who do not consider themselves capable. Isaías 66. Isaiah 66. Mas o que o Senhor procura são pessoas de espírito humilde e arrependido. The Lord is seeking those who have a contrite and repent spirit E que ama a sua palavra. and who love His word. Aí começa a surgir a igreja em Filadélfia. Then the church in Philadelphia starts to A igreja em Filadélfia é come up. aquela que tem pouca força. And the church in Philadelphia is the one which has little strength. Porque ela entendeu que o capaz não é o homem. Because the church in Philadelphia understood that man is not the capable one. O capaz é Deus. The capable one is God. Deus só busca no homem instrumento, canal para ele poder fazer sua obra. God is just seeking in man a tool, a channel to do His work. Então a igreja de Filadélfia tem pouca força. So the church in Philadelphia has little strength. Como Paulo fala em 2 Coríntios 3. Just as Paul says in 2 Corinthians chapter 3. A nossa suficiência vem de Deus. Our sufficiency comes from God. Versículo 5. Verse 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Not that we are sufficient of ourselves to think of anything, Como se partisse de nós. as being from ourselves. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. But our sufficiency is from God. A igreja de Filadélfia não se acha capaz. The church in Philadelphia does not think it is capable. Porque o homem não é capaz de fazer a obra de Deus. Because man is not capable of doing the work of God. O homem não é nem capaz de pensar alguma coisa. Man is not even capable of think of anything. A obra de Deus não parte do homem. The work of God does not come from man. A origem é Deus. The origin is God. Por isso ele fala, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. That's why he says, who also made us sufficient as ministers of the new covenant. Não da letra. Not of the letter. Porque enquanto permanecer no ministério da letra, Because while we remain in the ministry of the letter, ainda depende muito da capacidade humana. we still depend on the human capacity. Uns têm mais capacidade de compreensão lógica. Some have more capacity of having a logic comprehension. Outros têm pouca instrução. Others have a little education, Menos capacidade mental. less mental capacity. Então,
depende da capacidade humana. So they do depend on human capacity. Mas essa nova aliança, But on this new covenant, a gente fala por Amir, né, Amir? we tell Amir, right, Amir? Amir ficou preocupado quando alguém falou para ele que para ser ministro de Deus tinha que primeiro terminar a faculdade. Amir was concerned when someone told him that in order to be a minister of God, he had to finish college. Ele não teve oportunidade de terminar. And he hadn't had the opportunity to conclude that. Ele ficou bem triste So tempo. he was very sad. Ele falou, eu estou fora, So he said, I'm out of this. o Senhor não vai me usar. The Lord won't use me. Mas graças a Deus que os ministros da nova aliança não é da letra, But thank God, the ministers of the new covenant are not of the letter, mas é do Espírito. but they are of the Spirit. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Because the letter kills, but the Spirit gives life. Dá liberdade para o Espírito. To give freedom to the Spirit. João 3, Jesus falou para Nicodemos: John chapter 3, Jesus told to Nicodemus, importa-vos nascer de novo. you must be born again. O que é nascido da carne é carne, What is born of the flesh is flesh. mas o que é nascido do Espírito é Espírito. But what is born of the Spirit is spirit. Aí ele acrescenta: He adds on, o vento sopra onde ele quer. the wind blows whatever it wishes. Você não sabe de onde vem, You do not know where it comes from, você não sabe para onde ele vai. and you do not know where it's going to. Aí Jesus diz: assim deve ser todo o que é nascido do Espírito. And the Lord said that all of those who are born of the Spirit must be like that. Nós não seguimos a lógica da mente, We do not follow the logic of our mind, nem a lógica da letra, neither the logic of the letter, mas nós seguimos o but Espírito. we follow the Spirit. A igreja em Filadélfia tem que seguir o The Espírito. church in Philadelphia must follow the Spirit. Por isso, irmãos, o Senhor nos chamou para sermos trabalhadores da última hora. That's why, saints, the Lord called us to be the workers of the last hour. Ele quer ter liberdade, He wants to have freedom fazer a sua to obra. do His work. E de fato Ele está fazendo. And indeed, He's doing it. Ó Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Preciso seguir a mensagem. I must follow the message. Nem cheguei na mensagem de hoje ainda. I haven't got to the message